Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Infomoney. Eu sou Marcos Mortari, editor de política aqui do site. Estou aqui ao meu lado, eu tenho Ana França, que é colaboradora, jornalista aqui pelo Infomoney. E hoje a gente tem uma entrevista especial com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto. Alessandro, muito obrigado pela sua participação aqui. Acho que a gente tem um timing muito bom para conversar sobre os desafios enfrentados pelo INSS. Tem leilão acontecendo nesse momento. Enfim, obrigado pela sua participação aqui. Não, Marcos, Ana, eu que agradeço o convite da Infomoney. Sempre que ser chamado, estarei aqui com muito prazer. Alessandro, para começar a nossa conversa, eu queria falar sobre o leilão. Nessa quarta-feira que a gente está gravando esse programa, o INSS iniciou o processo do leilão dos benefícios pagos aí para segurados. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre esse processo, o que vocês estão colhendo aí nessas primeiras horas de leilão acontecendo, em meio ao imbróglio que está acontecendo, né? Houve um questionamento jurídico, a Justiça, o TRF da primeira região, deu causa para a questão, ou seja, anulou o efeito de uma portaria, de uma parte de uma portaria que foi baixada pelo INSS. Eu queria entender um pouquinho isso, como isso afeta o processo do leilão, se isso pode trazer alguma insegurança jurídica e como que vocês estão procedendo diante disso. Se você puder dar uma explicação aí dessa história toda, dessa trama para o nosso leitor. Não, claro, o leilão não é um primeiro leilão, os leilões têm acontecido a cada 5 anos e são para os benefícios concedidos dali para frente. Nesse caso, a partir de 1º de janeiro de 2025, que os bancos vencedores, são 26 lotes, né? São 25 credenciados que vieram, foi um recorde, e certamente o leilão chama muito a atenção do mercado, porque nós temos 40 milhões de segurados, com a perspectiva do envelhecimento da população de aumentar isso de uma forma ainda aritmética, mas com um pouquinho mais de vigor. Então, é um leilão importante, nós trouxemos o leilão para São Paulo exatamente por isso. Aqui estão também, o mercado financeiro está aqui. E até sexta-feira nós estávamos voando um céu de brigadeiro, mas é natural, a contestação jurídica de um país democrático é a coisa mais esperada, e houve uma contestação judicial em relação a uma cláusula do leilão, que na verdade é a cláusula da nossa norma, como você bem colocou, e essa cláusula ela dispõe que nos primeiros 90 dias, em que hoje é proibido que se faça empréstimo consignado, o banco ganhador, ou o seu seguinte, ele possa fazer um empréstimo consignado dessas entidades. Ou seja, uma entidade teria essa preferência temporária, é muito bom falar isso, temporária, porque o que já aconteceu de ser levado ao CAD, de ser levado à Justiça, eram leilões que davam ao banco ganhador total prioridade no empréstimo consignado, e quem saísse de lá perdia essas vantagens. Não é o caso. O que nós estamos fazendo é, temporariamente, nos primeiros 90 dias, a instituição financeira vencedora, e todos os bancos podem participar, não há um clube só de alguns bancos que podem participar, todas as instituições financeiras podem participar, terá essa vantagem. Obviamente, depois dos 90 dias, todas as vantagens que tem, os direitos que têm os segurados, né, de, por exemplo, fazer a portabilidade, retornam, e nós entendemos que isso é uma comparação entre valores, né? A gente tem que preservar a competição, preservar o livre mercado, preservar o direito dos segurados, sempre equilibrando esses direitos. E muitas vezes eles colidem, que é o caso agora. O direito ao livre mercado, ele pode ser, em algum momento, por alguma circunstância, excetuado, não de forma permanente, mas de forma, por exemplo, de 90 dias, como nós estamos fazendo. Isso não implica em ofender, porque depois o benefício, o empréstimo, volta para o mercado e ele se equilibra. Nós entendemos que essa regra é uma regra que agrega valor ao objeto do leilão. Estamos tendo já sinais de uma melhora das ofertas pelas entidades financeiras no leilão que está ocorrendo agora, né, lá na Superintendência aqui em São Paulo. E isso faz com que a gente se convença mais ainda que é um bom caminho. Não é que a gente deve insistir nisso. Nós não concordamos com a ação, obviamente, pensamos diferente. Nós não fomos ainda ouvidos do ponto de vista de uma audiência, né? Foi tudo muito rápido, as decisões, não pudemos nem fazer uma visita aos julgadores, mas agora poderemos. O leilão continua, o leilão deve durar até sexta-feira, acredito eu, dependendo dos lances, a demora, e a gente vai insistir em derrubar. É uma decisão precária, uma decisão liminar, e a gente acha que
que isso, o tema merece uma maior discussão, para que a gente verifique, por exemplo, que a nossa opinião, nosso convencimento é que isso ainda mais vai agregar competição entre as instituições financeiras, e isso vai de alguma forma acirrar a disputa que vem ao encontro de um melhor nível de juros para o empréstimo para o nosso segurado, para os nossos aposentados. Antes de abrir só para a Ana, dois pontos que eu queria trazer aqui. O primeiro é, você falou de uma procura maior, eu não lembro exatamente o termo que o senhor usou, mas de um interesse nesse leilão que vocês identificaram. Eu queria saber se vocês têm alguma magnitude disso, pode passar algum número? Eu sei que... eles estão ocorrendo os lotes ainda, a gente não tem esse número. O que a gente tem é um sinal, ainda não é um sinal que eu posso falar, é um número científico, cravado, mas nós estamos recebendo nas propostas valores 2, 3, 4, até 5 vezes maior do que imaginávamos quando estabelecemos o preço, como a média dos atuais benefícios. Isso é um sinal bom do ponto de vista do sucesso do leilão. Mas nós não terminamos, estamos nos primeiros lotes, mas acreditamos que essa cláusula ela vai agregar realmente valor, mais de bilhão, né, porque nós temos uma expectativa de agregar nesses 5 anos 10 bilhões de reais, seriam 2 bilhões por ano, numa média aqui muito mal feita, mas 2 bilhões, sem a cláusula. Com a cláusula nós imaginamos ser 20% maior, é a nossa estimativa, ou mais, está dando mais, e isso vai agregar, se for 20, 25, 33 bilhões a mais. É bastante dinheiro para quem está tentando equilibrar as contas, né? E a outra questão é ainda sobre o fazer o leilão nessas condições, né? Pelo que se há de indicativo, parece que o mercado comprou essa cláusula, quer dizer, está acreditando que a cláusula vai vigorar, porque os preços estão superando as expectativas dos senhores, enfim, tem alguns indicativos que podem mostrar isso. Mesmo assim, a gente sabe que tem uma segurança jurídica, essa cláusula pode, de fato, cair, ser mantida fora e desconsiderada pelo judiciário. Não seria o caso de aguardar uma decisão para depois fazer um leilão, até em termos de efetividade e conquistar um melhor resultado do ponto de vista das contas públicas, do governo, para esse leilão? A gente pensa um pouco diferente pelo seguinte, juridicamente nós não estamos impedidos de fazer o leilão. Até alguns perguntaram para a gente, né, para nossas equipes, não há uma determinação do Poder Judiciário, não faça o leilão. Nós podemos fazer esse leilão ou até outros leilões do mesmo objeto, testando, por exemplo, a cláusula ou não. A gente aguardar, o Judiciário tem um tempo, não necessariamente ao mesmo tempo que nós temos. Então é importante que a gente possa também, em alguma medida, tornar independente a atividade administrativa sem descumprir a decisão judicial. Então nós, obviamente, se essa pendenga continuar, nós vamos prorrogar os contratos, que atualmente inclui, o nome técnico nem é bem prorrogar, mas é como se fosse prorrogar os contratos e garantir que a gente vai até o final do debate. O que não pode acontecer, e o INSS não vai fazer isso, pelo menos por enquanto, é a gente, a cada medida judicial que tem, a gente desiste pelo bem de garantir alguma coisa que já está garantida. O leilão sem a cláusula está garantido. Nós podemos daqui a um mês fazer esse leilão, se nós sentimos que não vale a pena continuar, não é o que é o nosso pensamento agora, e trazer o leilão sem a cláusula e a vida que segue, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas por enquanto, nós desejamos insistir na cláusula, nós vamos às instâncias que forem necessárias, para que a gente tenha a convicção que o Poder Judiciário pensou assim. Por quê? Quando foi julgado um caso parecido no CAD, não sei se era a cidade do Rio de Janeiro ou o estado do Rio de Janeiro, e isso até foi aproveitado um pouco quando se debateu até com a entidade que entrou em face da norma, a gente verificou que o argumento era um argumento que você esvaziasse totalmente a livre concorrência. E o que aconteceu naquele leilão, no estado do Rio, se não me engano, era que o ganhador não teria total controle do consignado. Isso criaria um problema de livre mercado. No caso aqui, não. Nós estamos fazendo uma experiência em que, em tese, se imaginou que essa experiência geraria, primeiro, melhor preço arrecadado do leilão, e nós, qualquer governo, quer que você possa, num mesmo objeto, se você está vendendo uma televisão, você quer vender de vez por 10 mil por 15 mil, para que venha mais. Isso aí você está atendendo o interesse coletivo, porque, em tese, é menos imposto que você precisa. A segunda coisa que a gente entendeu é que não é incomum, assim que a pessoa se aposenta, ela receber uma enxurrada, um furacão
de entidades querendo emprestar para ela. Por isso que se estabeleceu essa regra de 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, eu mesmo nas ruas onde eu vou, os aposentados falam, mas eu quero dispor do meu dinheiro, quero emprestar. Tá bom, então esse também é um outro valor que está sendo atendido. E um terceiro valor que nós temos convicção, e vamos provar isso na justiça, é que isso é a favor do mercado. Nós temos aqui um mercado, mais de centenas de bilhões de reais, que está se autorregulando e de alguma parte equilibrando os juros. Então quem ganhar aqui, um banco X, e o banco X está aqui, certamente o banco X não vai cobrar mais juros aqui, ele vai cobrar os juros dele. E os outros bancos, as outras instituições financeiras que não tiveram essa vantagem, mas poderiam ter porque participam do leilão, elas ficarão esperando os 90 dias para poder ofertar um juros menor. E o banco que está aqui, que ganhou o leilão, ele também não quer perder em 3 meses, e veja, os empréstimos são de 96 meses, os empréstimos são 72 meses, são alongados. Então essa corrida inicial, que nós estamos mitigando, descascando um pouquinho, né, o direito à livre concorrência, em prol de outros interesses. Depois nós devolvemos para o mercado. Todo mundo que pode estar reclamando, a partir do 3º mês pode tomar aquele cliente daquela entidade, se praticar um juros melhor, fazer uma oferta melhor. Do contrário, é diferente do que acontece. Eu queria saber exatamente isso, o impacto disso para o consumidor, para o beneficiário, né? O ganho principal para ele. Né? O primeiro ganho, eu não sei dizer qual é o principal ainda, nós vamos verificar porque é um público muito específico. O primeiro ganho é ele poder fazer o empréstimo sem ser também assediado, porque ocorrem assédios, né? Sim. Não é incomum eu ver reclamação de aposentado que acorda às 6 horas da manhã com um telefonema. Se eu me levanto assustado, eu imagino uma pessoa mais sendo assediado por entidades. Então, nós tiramos todos os bancos nos 90 dias e isso ocorreu bem. Evitou fraude também, porque você evitava um assédio muito grande logo no início, antes de ele se acostumar com o benefício. Ok. Quando nós chegamos e verificamos que eles querem, e podem pesquisar, os aposentados, muitos, querem já fazer um consignado. O nosso receio era que isso tornasse ele novamente vulnerável. Pensamos, vamos atender o aposentado, não é? E vamos atender o interesse público de arrecadar mais. Mas tem um terceiro fator que eu não sei se é mais importante do que o primeiro, que ele ter acesso ao empréstimo, que é a gente estimular uma competitividade maior. Por quê? Hoje, muitas vezes, eles estão pagando, hoje os juros do consignado do aposentado, do PCOS do INSS é 1,65. Quem estiver no mercado operando, o Banco X está operando com uma taxa de 1,50, ele vai cobrar 1,50 desse aposentado se ele ganhar o leilão. Mas ele sabe que no 3º mês, se ele não conseguir uma proposta boa, o concorrente vem para tomar. Ele sabe quando está praticando e sabe que ele vai para o mercado para buscar menor. Então esse mercado que tá funcionando aqui, ele regula um pouco essa relação e dá 90 dias de folga para o banco vencedor, porque o banco vencedor ele não arca, diferentemente daqueles bancos que não participam do leilão, daqueles bancos que não pagam benefício, ele acaba arcando com outros custos. Ele tem que manter uma rede mais presente no norte, no nordeste do país, ele tem que ter numerário, porque nosso público, muitos, e no norte e nordeste, e no centro-oeste também, utilizam muito nota, utilizam muito numerário, espécie, então ele tem que manter em caixa, isso é caro, não é diferente de fazer as transações digitais. Tudo isso para o banco que é vencedor do leilão, eles são obrigados a manter isso. Então, quando a gente traz também uma atração para o leilão, a gente está, de alguma forma, reequilibrando. Por quê? Esses bancos que não participam do leilão, eles querem priorizar só a parte mais importante. E também criam uma simetria com isso. Então, o que nós estamos fazendo é estimular mais, a gente vai testar. Pode ser que se demonstre que tudo isso não valeu a pena, e no próximo leilão eu não tenha, certamente eu não estarei aqui, porque daqui a 5 anos, certamente seria um recorde tão grande ser presidente do INSS por tanto tempo. Mas o outro presidente estaria aqui dizendo, olha, não funcionou aquilo, nós vamos tirar do leilão, não tem problema nenhum. Hoje o que nós queremos é poder experimentar e demonstrar. Por isso o leilão está seguindo e
um primeiro momento, eu não quero comemorar, porque eu poderia estar comemorando aqui o gol antes do VAR confirmar, mas num primeiro momento está demonstrando a confiança das instituições financeiras em que vai ser mais atrativo o leilão e que ele não vai ficar só com a pior parte. Isso é muito importante dizer. Todos os bancos podem participar do leilão. Todos. Então nós não estamos criando uma regra para o banco Y, o banco X ter o seu conteúdo, ter uma vantagem. Criamos uma regra para que todos os bancos que competem numa licitação possam participar e ganhar e ter suas vantagens de acordo com a vitória. Isso é importante dizer. Qual que é a estimativa de impacto fiscal que vocês têm para esse leilão? E outro ponto sobre contas públicas aí é que, bom, o senhor falou que se precisar prorrogar contrato, enfim, será feito e tal, mas tem um ponto muito sensível que dos últimos tempos para cá a equipe econômica tem contado muito com resultados pela via INSS para conseguir fazer frente ao déficit fiscal, para cumprir as metas de resultado primário, enfim, as metas fiscais estabelecidas pelo novo arcabouço. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso, então, porque tem uma dinâmica de timing político que pode gerar alguma pressão sobre os senhores nesse processo todo de resolução desse imbróglio. Né? Claro. Olha, o INSS arrecada com os leilões 6 bilhões de reais por ano. Então, os leilões daqui para trás, vamos dizer assim, todos os benefícios geram por volta de 6 bilhões, um pouquinho mais por ano. Isso está garantido. Isso não diminui. Claro que a pessoa se morre e o benefício acaba, você perde aquela receita. Então não é uma receita decrescente, porque também os que entraram e vão entrar até 31 de dezembro compensam. Então esses 6 bilhões estão garantidos. Obviamente, aqueles que vão entrar de janeiro para frente têm um valor. No momento que a gente espera isso, espera que as coisas se definam juridicamente, é porque nós queremos ter o maior ganho possível. O maior ganho possível é mantendo a cláusula. A retirada da cláusula, nos primeiros números, assim, uma conta não é científica, nós vamos perder pelo menos uns 3 bilhões de reais nos próximos 5 anos, talvez mais. Pelos preços que estão vindo, talvez mais, mas eu não me arrisco a fazer uma projeção com um pouquinho só de lotes. Então, esses valores vão ser jogados de alguma forma fora. Então, nós temos que ter claro que esperar nos parece ser o melhor. E os benefícios que vão entrar a partir de janeiro, se ocorrer o plano B, o plano C, a gente ter que prorrogar para que a gente possa adentrar, eles vão ser pagos também. Obviamente que não no preço que nós desejamos, que é o preço do leilão. Então nós não acreditamos que isso vai ter tanto impacto, então de vez de ganhar 13, eu vou ganhar 2 bilhões e 800, etc., a ponto de a gente abrir mão desse ganho e confirmar a tese. Não é? Porque essa tese confirmada, todos os leilões seguintes poderão usá-la. E isso é muito importante. Se você pegar nos próximos 15 anos, são 3 leilões, cada leilão 3 bi, 4 bi, você vai ter 12 bi. Não é pouco dinheiro, não. Então, novo leilão a cada 2, né? O leilão tem que ser, para compensar, tem que ser a cada 5 anos, né? Mas a gente pretende, confirmada a tese que essa cláusula ajuda a aumentar, a mantê-la. E para mantê-la eu tenho que ter segurança jurídica de agora. Então, esperar por enquanto, é um xadrez isso. Nós não estamos mais jogando só com a regra nossa, nós estamos jogando com alguém que entendeu que a regra está errada. Então agora nós vamos fazer um xadrez. Obviamente que eu não vou falar tudo aqui que eu vou fazer. Mas, claramente, nós vamos, por enquanto, manter a intenção de fazer nossos recursos até a última instância. E o interesse dos bancos surpreendeu vocês? Também. A gente não imaginava que chegaríamos a 25 entidades credenciadas, mesmo com a notícia da insegurança jurídica. Para alguns bancos, provavelmente, só vieram bancos novos porque nós temos essa cláusula e interessa a ele reter por 90 dias e tentar, nesses 90 dias, ganhar o cliente. Porque ele tem um prazo curto. Tem 90 dias. Os outros vão estar esperando ali na porta para quando ele abrir a porta ofertar menos. Foram 25 entidades que foram cadastradas, nós temos 26 lotes. Os lotes são o mesmo número que de outros leilões, mas os 25 nós nunca tivemos. É o primeiro leilão que chega em 25 entidades e instituições financeiras. Essa cláusula, então, fez diferença? Nós acreditamos. É óbvio que nós fizemos isso do ponto de vista preditivo. Sentamos lá com nossos técnicos, etc. Essa cláusula foi decidida conjuntamente com o ministro, né? Não foi uma
uma invenção só técnica, houve um debate com o ministro, houve um debate com a área técnica, e isso feito nós imaginamos que teria esse efeito. E mesmo com a insegurança jurídica que você bem colocou, ainda assim temos 25 credenciados e lá a coisa está ocorrendo melhor do que a gente imaginava. Então temos que esperar terminar, e terminando e demonstrando inclusive que essa cláusula não é uma cláusula teórica, que não gera o ganho esperado, a gente vai demonstrar, e com o leilão terminado a gente vai demonstrar na prática, não é mais um estudo. Olha, esse leilão gerou isso, e isso é muito superior ao planejado. Essa é a nossa intenção também. Eu queria entrar um pouco ainda mais na questão das contas públicas, né? Porque, enfim, há um tempo tem alguns pontos aqui para elencar. Primeiro, a importância do INSS para fechar a conta, como eu mencionei, né? Ele representa cerca de a Previdência, o regime geral de Previdência representa 40% quase de todas as despesas públicas, né? Não só o INSS, enfim. E a gente sabe também que recentemente o TCU apresentou alguns questionamentos de possíveis fraudes, até a ministra Simone Tebet fez uma menção a isso, né, de que 1 trilhão de benefícios, se 10, 20% forem fraudes, existe um contingente muito grande, um valor muito grande a ser recuperado ou evitado, pelo menos para o futuro. Na esteira disso tudo, eu queria ouvir o que o INSS tem feito, né? Eu sei que tem algumas iniciativas do AtestMed, né, de tornar reduzir o custo de operacional, né, para fazer os processos todos, né, o custo de pessoas mesmo, de perícia, mas também uso de inteligência artificial, enfim, mecanismos que têm sido usados para contribuir de alguma forma para reduzir o tamanho dessas despesas e contribuir para essa busca pelo equilíbrio fiscal. Perfeito. Realmente houve um acordo importante do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um parceiro importantíssimo, muito mais do que o controle. Ele faz muita auditoria operacional e nos ajuda, tem técnicos de alto nível, mas a gente tem que fazer algumas explicações quando o tribunal fala, quando a CGU fala, ou mesmo nós, existem alguns advérbios e adjetivos que tornam aquele número importante, mas não cravado. Então quando se fala potencial é porque se pegou uma amostra e necessariamente nessa amostra se extrapolou para o todo. Eu, se vocês me permitem, rapidamente, vou falar uma experiência do meu tempo de procurador-geral. Quando eu recebi uma decisão de um juiz, hoje ele é desembargador, é uma pessoa que eu tenho uma boa relação, mas de um juiz que entendeu que deveria se bloquear, num processo penal, que é pouco comum, todos os benefícios do Maranhão de BPC-Loas. Todos. Faltava uma semana para fazer o pagamento. A gente não pode esquecer que o BPC-Loas é para pagar as pessoas pobres. Então, quando vem uma decisão dessa, tem que ter convicção, né? Porque eu podia cumprir e falar e deixar para o juiz o ônus. Mas tem pessoas que têm conta, pessoas que vão comprar alimento, você tem que tomar cuidado. E aí nós pegamos essa amostra, eram 1000 casos de todos que tinham sido feitos por um laudo, eu não sei bem de quem, e nós verificamos nos nossos sistemas que estavam 997 casos certos, corretos, e 3 suspeitos, que depois não se confirmaram. E era porque, me parece que o Maranhão tinha trocado os seus números, o Maranhão ou o Pará, não me lembro, mas tinham trocado os seus números de RG, e essa inconsistência fez um técnico achar que todo mundo que está lá é desonesto, que obviamente não é. Então, com essa experiência, toda vez que vem alguma coisa, a gente não tenta desqualificar, mas a experiência nossa mostra que muitas vezes aquela amostra demonstra isso, mas quando você vai para o mundo real, não acontece. Então, nós temos certeza que o estudo evoluiu e nos apresenta algumas trilhas para buscar ganhos, mas não necessariamente nesse tamanho. Não é? A gente não dá para falar que tem 20% de fraudes cravar. Não é o que nós temos que fazer? Cumprir a lei. O que fala a lei? Tem que revisar os benefícios cada 2 anos. Né? Os benefícios por incapacidade, o BPC-Loas. Não adianta a gente fazer isso só quando precisa de dinheiro. Nós temos que fazer isso sempre, em respeito a quem tem direito. Então, sustentabilidade, eu pago para quem tem direito, não pago para quem não tem direito para não ter problema. O que nós estruturamos? O AtestMed ajudou isso, de forma indireta, mas ajudou. Quando eu tenho o AtestMed, que eu faço com que alguns tipos de segurados, que certamente não precisam fazer perícia, são aprovados, eu ganho perícia para fazer outras coisas. E aí nós começamos a fazer a revisão, né, que o pessoal chama de pente fino. Eu já até falei com vocês que eu não gosto muito desse nome, mas se os ministros falam, eu vou manter pente fino. Mas
A gente começou a fazer pente fino, a gente começou a fazer o BPC Loas e vamos continuar fazendo durante o próximo ano, em 26, em 27, em 28, se o presidente se reeleger. Por quê? A lei manda fazer, é importante, e aí você estrutura e sabe exatamente o tamanho do gasto. O que acontece? Displicência numa época e depois, numa outra época, uma crueldade de não dar benefício para quem tem direito. Essa era acabou. Agora, todo mundo que tem direito está tendo benefício entregue mais rápido. Isso está na rua, está nos números, etc. Não é uma fala só minha. E nós estamos melhorando a qualidade fazendo as revisões. A revisão vai dar quanto? Não sabemos. Eu não sei quanto que vai sair, eu não sei quantas pessoas que já estão recuperadas. Mas todos que estão recuperados vão voltar a trabalhar. A população concorda com isso. Onde eu vou, não, tem que cortar de quem não tem direito. E isso não pode ser feito só para fazer um ganho fiscal para depois nos anos seguintes, não. Nós tivemos revisões que foram mal feitas do ponto de vista jurídico, operacional, e que depois, no ano seguinte, a Justiça reverteu corretamente mais de 80%, 90% dos números. Eu, como procurador, estava oficiando, sabia disso. Nós não podemos fazer isso. Ajudou as contas no ano e prejudicou para o governo seguinte em dobro. Não sei se é apropriado falar, mas como uma pedalada. Quer dizer, eu tiro daqui e pior, tira utilizando as pessoas simples para isso. Então, a gente agora quer estabelecer todas as ações de forma estruturada. A TestMed está estruturado, a inteligência artificial, a DataPrev contratou em nuvem, etc., está tratando disso, nós vamos começar a usar. Vai melhorar o gasto. Em que pé está isso? E pé está isso é o seguinte, nós fizemos uma prova de conceito com 8 empresas, a DataPrev que fez, que é a nossa empresa de tecnologia, 6 empresas não aguentaram, porque realmente envolve o atestado, base pesada, aquelas placas gráficas que custam R$1 milhão cada uma. Algumas empresas não aguentaram, 2 chegaram até o final. A DataPrev com isso preparou a aquisição, está adquirindo junto com as nuvens, e a nossa ideia é ainda esse ano começar a usar. Claro que você começa a usar a inteligência artificial, pelo que eu tenho lido, você vai ganhando exponencialmente, mas no começo a curva é bem ainda pouco inclinada. Mas é uma revolução para o INSS isso. Porque eu vou começar a fazer esse balanço de dados, aqui eu tenho que pôr perícia, aqui não, volta para a TestMed automaticamente. Eu vou poder fazer um balanço do segurado, ter um ranking automaticamente. Outros processos de trabalho, por exemplo, aqueles que a gente apura irregularidade, que o senhor bem colocou, vão ser feitos automaticamente. Já entra numa esteira para cuidar, prontos. Hoje eu faço manualmente. Então, para nós, a grande novidade para o INSS, para o ano que vem, temos muita coisa para entregar, mas é a inteligência artificial. E qual a perspectiva? Foi feita uma prova de conceito, foi feito um edital, foi feita uma contratação pela DataPrev, nós vamos passar a usar assim que eles nos disponibilizarem. A informação que eu recebi do presidente da DataPrev é que talvez ainda esse ano eu consiga já começar a usar a inteligência artificial. Para o orçamento do ano que vem, tem uma previsão do Ministério da Fazenda de economia com 7,3 bi, mais ou menos, de só o INSS, só com a TestMed, enfim, essas outras medidas. Dá para chegar nisso? Dá para chegar. 7,3 bi, com inteligência artificial instalada, que foi o que eu pedi desde o começo do ano, com os processos de trabalhos melhores. E se a gente vê, a curva de gasto, ela estabilizou. Eu tinha falado isso em março, até alguns especialistas fizeram um pouco assim de chacota, porque ele é advogado, está falando, mas nós falamos, olha, nós devemos estar em setembro estabilizado o gasto, a fila, entre aspas, mais cara acabou, e isso vem acontecendo. Claro que a revisão está ajudando, mas nós contamos com a revisão. Então a curva agora está assim, ela até caiu um pouquinho, o gasto nominalmente diminuiu, mas eu não posso comemorar isso, a gente nem esperava. Eu acho que o gasto vai ficar só o vegetativo, agora óbvio. As pessoas estão envelhecendo, você vai ter um aumento de benefícios. E nós não podemos, sempre quando se fala, se pensa, vamos fazer uma reforma. Tem que pensar que reforma quer, não pode jogar uma pessoa, eu vi uma comparação aqui num jornal, não me lembro qual, que a expectativa de vida lá da periferia, lá do Capão Redondo, é 20 anos menor do que de Moema. A gente tem que saber criar normas e criar mecanismos para que uma pessoa que seja um pedreiro não tenha que trabalhar até os 70 anos, 75. Para não acontecer como no Chile. No Chile, quem anda nas ruas não vê criança nas ruas, vê os idosos.
porque a aposentadoria deles não é suficiente. Não estou fazendo crítica ao modelo, só dizendo que é um modelo que acaba deixando as pessoas na sua fase mais necessidade sem recurso. Nós temos que pensar, não sair falando, vamos fazer uma outra reforma. A última reforma foi feita faz menos de 5 anos. 5 anos talvez, que estamos em outubro, faz menos de 5 anos a última reforma. Então vamos fazer uma outra reforma e sempre paramétrica, não é? Sem atentar para a transição intergeracional, sempre colocando a conta para o futuro, porque no futuro as pessoas que estão lá não votam, não reclamam, não tem nem pai, mas elas vão pagar a previdência. Então essas pessoas que deviam ter até um representante, na Europa alguns países têm, a Hungria tem, o Japão tem, mas a Hungria tem na Europa, tem um representante do futuro, seja para evitar o gasto equivocado, seja para proteger os interesses das pessoas. Nós temos que evoluir. Todos os países que têm um sistema como o nosso, de repartição simples, melhoraram. A Alemanha melhorou como? Melhorou a produtividade. Quando você tem, ainda que menos pessoas, porque crescem menos crianças, nascem menos crianças, tal. Você melhora a produtividade do trabalhador, ele vai ganhar mais, vai pagar mais previdência e acaba sustentando um número de pessoas, mesmo com a pirâmide, a tal da pirâmide invertida. O Brasil sempre ganhou produtividade, aumentando o número de pessoas. E essa transição demográfica acabou, o IBGE falou que acabou. Só que acabou para a gente... O bônus demográfico, né? O bônus demográfico, né, acabou. Essa transição, ela está ocorrendo muito mais rápido do que aconteceu nos países europeus. E pior, antes nós chegamos a sermos um país de primeiro mundo. Então fica pior ainda agravado. Vamos ter que mexer nisso, mexer aquilo. Pelo menos façamos uma coisa, um grande pacto nacional. Não sair falando de fazer reforma. E a gente, alguns especialistas falaram no início do ano que a Previdência ia fechar com 920, 917 bi. E não vamos fechar com isso, vamos fechar com bem menos. Não é? A previsão é menor. Né? Claro que isso aí está sendo ainda estudado, eu não tenho o número cravado, mas é menor do que... E eu guardo tudo que escreve. Eu guardo. Vai ser menor, porque houve um trabalho de conter gasto, houve um trabalho de melhora, e acho que em 25, e respondendo a tua pergunta objetivamente, não vai ser fácil, mas eu tenho confiança que as medidas que estão planejadas, e as mesmas que fizemos esse ano, revisão, o ateste MED, melhora de processos de trabalho, algumas mudanças legislativas que acabam permitindo, a lei às vezes permite que você faça uma coisa que não é o adequado para a proteção, mas está na norma, está autorizando. Isso tudo vem sendo estudado, a gente tem muito contato com a Casa Civil para ver aperfeiçoamentos. Portanto, se me der o privilégio de terminar o próximo ano à frente da autarquia, nós economizaremos isso. Bueno, o presidente deu a deixa para falar de reforma da Previdência, né? A gente até estava conversando antes do programa. Exatamente. O IPEA tem um estudo, né, mostrando que vai mudar essa... Taxa de dependência, né? As forças, né? Número de beneficiários. Eu queria primeiro que o senhor falasse assim, aquele avanço na fila das aposentadorias que estava parada, ele foi grande, não foi? Quanto isso vai pesar? Pensando nas contas, né? E também sobre essa questão de que o número de beneficiários do INSS vai superar o número de pagantes, né? Então, como é que vai ficar essa equação, né? Avançou-se no número de aposentadoria? Como é que está a fila e como é que isso vai ficar no futuro? Olha, nós tivemos um movimento paredista, um movimento grevista, que claro, que embora hoje impacte menos, porque o nosso aplicativo tem 75 milhões de acessos mês, o meu INSS. Mais 12 milhões de pessoas são atendidas nas agências e tanto alguns outros milhões, por volta de 8, são atendidos no 135. Quanto às aposentadorias que você bem colocou, Ana. Olha, as aposentadorias, com certeza a reforma feita, ela empurrou um pouco para frente as aposentadorias, mas elas vêm. Nós pegamos aquilo que estava parado. Tinha aposentadoria parada há mais de um ano. Uhum. Nós encontramos nós não, foi uma jornalista que encontrou e nos confrontou, e a gente foi ver 233 mil processos que estavam numa gaveta, processos digitais. Estavam guardados em determinado lugar e estão lá, estavam parados, pessoas esperando mais de um ano de benefício, pessoas que morreram. Tudo isso já foi superado, nós já comemos essa fila e botamos para dentro. E o impacto é grande porque você tem que pagar muito passivo. Quando eu tenho, como hoje, uma fila mais nova, né, um índice de fila mais novo, quando eu concedo benefício, eu pago 2 benefícios.
e não pago 15%, que compromete o orçamento. Então, nós acreditamos que a gente estabilizou e aí vai ter um número real. Olha, o INSS gasta por isso, nós fizemos um acordo de cooperação recente com o IBGE, para que eles possam nos ajudar em estudos para fazer uma predição absolutamente casada com os fatores que o IBGE apura, população, trabalho, etc. Com isso, nós vamos ter gabarito técnico para apresentar um estudo e falar, a previdência daqui a 10 anos está assim. A previdência daqui a 5 anos está assim. E aí a política, não cabe ao presidente da INSS, que não é um cargo político, ela vai decidir se faz uma reforma ou não faz. O que eu falo como alguém que estudou isso, que eu sou acadêmico disso, é que as reformas que são feitas aqui, sem trazer os pilares, como fizeram os europeus, até os americanos, sem discutir o que eu estou impondo à pessoa mais velha, de classe mais baixa, e que não tem a mesma história contributiva que o senhor deve ter, eu tenho, a gente tem que fazer esse debate e parar de empurrar para o futuro, para as pessoas que não nasceram, para as pessoas que não votam, o custo disso. Porque o que nós estamos fazendo sempre é empurrar para o futuro. Empurrar para o futuro. E tornar a aposentadoria desse aqui muito diferente, não é que tem que ser igual, mas muito diferente desse aqui. Então, na Europa, houve até situações de se reequilibrar isso de alguma forma tirando das aposentadorias atuais. Não é que nós aqui que temos a forma de aprovar, né? No nosso caso, a emenda constitucional precisa de 3/5. E é quem difícil. Vai votar é quem está. Quem vai votar é quem está aqui. Está no mercado. Exato. Né? Então nem sempre a gente consegue fazer o melhor. Agora tem que se estudar isso, colocar isso, porque senão. E aí, eu até quando a Ana falou, eu imaginei que vinha a pergunta no sentido, me permita eu fazer a pergunta e responder, né? No sentido de também a população está envelhecendo. O que aconteceu na Europa? Na Europa, você não consegue quase mudar nada, por quê? A maioria dos votantes são pessoas com mais de 60 anos, se não uma boa parte. Então, o peso político deles, né, e o peso político de quem está para se aposentar, em números, que a expressão política da população é o voto, é maior. Isso não é ruim. Tem mais que buscar os seus direitos das pessoas. Mas a gente tem que ter isso na nossa conta. Será que consegue aprovar uma reforma assim? Será que consegue aprovar uma reforma equilibrada, que todos colaborem? Todos. Aqueles que nem entraram no mercado de trabalho e que vão entrar e colaborar, as crianças, os outros, e também aqueles que já estão aposentados. Porque o valor é engraçado, isso o ministro Lupe fala. Eu aposento alguém e a gente sabe disso. É um prazer enorme cuidar dessas pessoas e aposentar e tal. Mas no dia seguinte ela vai reclamar que o valor é baixo. É natural. E é baixo, mas é o possível. Então a gente tem que estabelecer com a população, um grande pacto com a população, com a política, e deixar as brigas de lado para fazer. Se for fazer, isso é uma decisão, repito, política, é do presidente, é da ministra, não é minha, mas fazer algo mais debatido, algo menos que os lobbies permaneçam, né? Porque aí você fazer uma reforma que dê o equilíbrio fiscal, mas que seja desequilibrada do ponto de vista social, lá na frente vai ter gente que não vai ter benefício e vai para o BPC Loas. Aí vai ter um benefício sem contribuir. A despesa com Previdência, de modo geral, RGPS, RPPS, Forças Armadas, Distrito Federal, tudo cresceu 9,1% em crescimento real de um ano para o outro, fechado aí para 2023. Muito acima do que qualquer arcabouço pode garantir de aumento, ou seja, você vai contrair outras despesas, investimento, escola, qualquer coisa. Vou tentar tirar essa resposta de você. Tecnicamente, a reforma da Previdência é necessária? Quando que essa conta vai estourar? Quando que essa bomba vai... Quer dizer, quando isso vai se tornar inviável? Quer dizer, porque o déficit está crescendo, né? A gente percebe que 10 anos atrás não tinha déficit, né? A situação era muito mais equilibrada. Só que em 10 anos a Previdência ela arrecada 75% mais ou menos do que ela consegue, do que ela precisa pagar. 80. Né? Então, assim, essa boca de jacaré abriu de forma muito rápida e muito forte, né? Muito intensa. Então, eu queria ouvir um pouco mais detalhadamente se tecnicamente a gente vai precisar fazer uma reforma. Certamente esse número que você está comparando está com a inflação, com a inflação ou o reajuste do salário mínimo atualizado, porque normalmente quando compara números crus de 24, 23, 22, com a política de melhoria do salário mínimo que o presidente estabeleceu, acaba dando coisa. Mas realmente tem um crescimento mais. E o senhor colocou, nos 10 anos. Nesses 10 anos nós tivemos pelo menos umas 3 reformas. Se eu não me engano, 3. A presidenta fez 2. Uhum. A reforma, por exemplo, do servidor público,
ainda que tenha déficit servidor público civil da União, não estou falando dos servidores do Estado, dos militares, dos servidores públicos, ela estabeleceu uma linha de queda. Reduziu. Por mais que a gente quase pela metade, tenha déficit, ela está caindo. E assim vai acontecer. É que é uma conta muito menor, né? O grosso está no RGPS. Sem dúvida, não, sem dúvida. Nominalmente, sem dúvida. Mas é um modelo que mostra que uma reforma bem feita, né, eu naquela reforma, como servidor público, eu sou procurador federal, entre aspas, fui prejudicado. Entre aspas, porque a regra do jogo só termina quando você implementa. Mas é uma regra absolutamente que trouxe equilíbrio. No RGPS é um pouco mais complicado você sair desse equilíbrio, porque em 88, por exemplo, foi estabelecido corretamente as pensões para segurado especial, especialmente o rural, e repito, corretamente, mas que não há uma contribuição contínua. Há contribuição, mas não contínua. Tudo isso foi um ônus que naquela época o Constituinte estabeleceu pela União. Então quando a gente chega agora e fala, olha, não tem nada, né? Todo mês a União tem que repor. Tem todo um histórico de gasto da Previdência, para construir obra pública, para isso estão nos jornais, as publicações de destaque da orçamento. Então, também o mau uso ao longo, porque quando começou o período de acumulação, que não tinha que pagar ninguém, esse dinheiro foi sendo usado. Está falando da DRU, por exemplo. Enfim, DRU mais recente, mas se você pegar nos anos 70, tem obras públicas sendo feitas com recursos de Previdência, a informação que nós recebemos estudando, e isso fez com que não tivesse acumulação. Só para explicar que assim, não é que chegou agora e ontem começou a ficar ruim, não. Houve 40, 50 anos que não foi bem cuidado, ou pelo menos as prioridades foram outras. Quando você fala do déficit, tanto dos outros regimes, seja o regime dos militares, né, que é um sistema de proteção, não é bem um sistema de aposentadoria, mas de proteção, e o nosso, eu retomo a minha fala anterior. Qualquer reforma que a gente vai fazer, se for descasada da atuação das pessoas, é complicado. Eu não vou defender aqui, que eu não tenho procuração, os militares, mas tem que verificar qual é a atividade do militar, porque eu fui militar de marinha, fiz colégio naval, fiz a escola naval, e o que me fez me desligar disso, me permitam a indiscrição, foi porque a vida e a necessidade de mudança, da sua família se submeter a isso, de ter que você mudar cada 2 anos de lugar, não me agradava. Então é um regime que tem características próprias. Quer dizer que está correto? Não sei dizer, não sou especialista. Mas a gente não pode só pegar o valor que tem de déficit e aí construir uma narrativa de, olha, está errado. Tem que debater mais. Debater de forma franca. Tem ajustes para fazer lá? Provavelmente. Tem ajustes para fazer no regime do servidor público? Provavelmente. Eu não sei te responder claramente se a gente mantiver 9% de crescimento todo ano, qualquer conta fica insustentável. Qualquer conta. Agora, no INSS é bom observar. É bom pegar um período maior para ver. Porque 22, infelizmente, e não é uma fala política, em 22 se economizou recurso da Previdência fazendo um superávit fiscal por conta da ineficiência operacional. Em 22, é uma coisa muito interna corporis da Previdência, mas vale a pena falar, foi celebrado um acordo de greve, e nesse acordo de greve, em alguns momentos, especialmente o acordo de greve que foi assinado com a perícia, você tinha disposições para trabalhar menos. Eu não estava lá, não sei as condições, não sei se isso operacionalmente é correto, mas o fato é que eu fazia tantas perícias num dia, no outro faço menos. Isso faz com que aconteça o quê? Eu conceda menos, porque as pessoas vão ficando acumuladas naquela garrafa. Isso é grave, tem registro? É grave, sim, foi celebrado um acordo de greve, tanto com nossos servidores e com os servidores da perícia, e estabeleceu uma série de medidas em que essas medidas vão contra a produtividade. Total. Quer ver uma, por exemplo? Naquele momento, hoje nós mudamos isso, ao Ministério, porque eu não cuido da perícia, a perícia é do Ministério. Naquele momento foi estabelecido, por exemplo, que você tem um número de perícias para fazer, se a pessoa não aparece, e acontece, nosso no-show é 25%, o perito não tinha a obrigação de atender alguém que estivesse lá, alguém a mais, etc. Pessoa simples, que gasta, se for no norte, um barco gasta R$200 para ir a Manaus e voltar. Se uma pessoa está em São Paulo, vai gastar condução, arriscar, é um idoso às vezes, vai se arriscar. Todas essas pessoas eram colocadas de lado, não se fazia a perícia de alguém que estava lá, alguém que perdeu o horário para fazer, e isso, eu não sei se foi arquitetado, se foi volumado,
estou levantando, o primeiro lugar que eu estou colocando isso de forma mais explícita, porque agora me convenci, isso fez com que você tenha um conjunto de pessoas que vai receber só no ano que vem. E fica sem receber. A pessoa quebrou um ombro, 50 dias, 60, ela vai receber, no caso, em 22, depois de 7, 8 meses. E como o senhor bem colocou, e eu pagava, daí eu teria que pagar os 8 meses, de vez de pagar os 60 dias. Só que eu não pagava os 60 dias naquele ano, pagava os 7 meses depois. Isso nós recebemos de herança. E aí quando nós arrumamos, aqueles que foram os artífices disso, acabaram reclamando, olha, subiu muito o gasto, nós gastamos menos. Não é verdade. Não é verdade. O gasto que aumentou foi porque a gente tinha que colocar essas pessoas para dentro do sistema. Com inteligência artificial, melhoria no operacional, etc., nós vamos ter, a Previdência é isso. É 900 bi por ano, vai para 900 e tanto, porque o IBGE projetou, e aí nós vamos ter uma visão não de narrativa, e sim de fatos. Ó, o fato é esse, tal, 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 e aí cabe à política e todas as forças políticas decidirem o que fazer. Não é? Eu sou contra a reforma da Previdência, deixo claro, sou contra a reforma da Previdência, porque eu acho que a gente tem muito a melhorar e melhorar o gasto. Não acho que é aquele dragão que foi pintado em 23 e 24. Em 24 pintaram que teve gente que falou em 925 bi. É quase 20 bi menor que isso. Então uma pessoa errar 20 bi, e 20 bi é um equilíbrio enorme. Né? Só quero que, se vocês me permitem, nós não podemos mexer em sistemas de previdência sem entender o que ele está cobrindo. Sem entender que a aposentadoria por idade ela é importante. Porque o pedreiro chega numa idade que você vai trabalhar, eu vou trabalhar, você vai trabalhar e nós tocamos a vida. Mas que ele não pode. A mesma coisa quando fala dos militares. Vamos ver o que acontece. Qual a condição especial que eles são colocados. Nós temos o segurado especial, que não paga, entre aspas. Né? Por quê? Porque ele é submetido a condições especiais, e esse especial não é no sentido bom, de trabalho na roça. Nós temos também o tempo especial, que é aquelas pessoas que são submetidas a riscos, a energia elétrica, etc. Os militares são submetidos também a algumas situações. Nós temos que ponderar isso, acertar a conta, ajustar com o número, mas ponderar isso para não fazer injustiças. Porque senão daqui a 10 anos, 15 anos, está todo mundo com BPC Loas. Adiantou? Não adiantou nada. Ana, quer aproveitar para fazer alguma? A gente acompanha essa evolução tecnológica. Isso tem ajudado a mudar esse cenário efetivamente? A gente tem visto a TestMed, tem visto acordo com o Correio para mandar o... Como é que essas novas tecnologias vão ajudar nessa eficiência? Olha, quando a gente fala de um acordo dos Correios, além da eficiência, mas nós estamos focados ali, a gente atende pessoas. A gente não atende CPF, você atende pessoas. Quando você atende a pessoa, você tem uma rede uma rede de atendimento, o INSS tem 1.600 agências no país todo. Correios tem 7.000 só, fora aqueles credenciados. Por que a gente fez isso? Pelas pessoas. Eu não acredito que o TestMed, por exemplo, nos Correios, ou por a gente utilizar os Correios, vai aumentar o uso. Não, as pessoas podem fazer pela internet. Quem quer fraudar, frauda pela internet. Mas aquele brasileiro que está lá no oeste do Mato Grosso, Acre, Amazonas, ele não vai sair de casa praticamente. Ele sai de uma UPA do SUS e vai nos Correios ou no INSS. Então, não é uma medida que vai qualificar melhor o gasto. É uma medida de atendimento, de humanização. Agora, as ferramentas tecnológicas ajudam. Primeiro, que você entregue mais rápido o benefício. Segundo, que você possa verificar. Você vai fazer uma teleperícia, vai fazer uma teleavaliação social, você tem a pessoa gravada. Você tem a biometria. Nós estamos nos articulando com os bancos para que a gente possa fazer a biometria de todos os nossos segurados. Nós temos acordo com os cartórios. Então hoje, por exemplo, que já foi um inferno, que era, olha, a pessoa morreu, ficar recebendo, praticamente não ocorre nenhum. Nenhum. Praticamente. Por quê? Nós pegamos os dados do Ministério da Saúde, que é os dados de morte, pegamos os dados dos cartórios, porque às vezes registra no cartório, mas não registra no cartório e fica só com outro, e batemos. Chegamos num nível, para esse assunto, de excelência. Hoje parece óbvio, né? Mas é um trabalhão, imagina, esse cruzamento de base, né? A gente fala, o que eu fazia antes, né? O INSS já tinha o CISOB, que era com os cartórios, só que o CISOB tinha 60 dias, são coisas, detalhes, que aí tem que ter um executivo lá que vai entrar no detalhe e aumente. 60 dias para informar, 90 dias. Tinha cartório que não informava. Aí eu me lembro, eu estava de procurador-geral, falei, vamos processar os cartórios
que não nos informa e que causa prejuízo a todo mundo, porque o INSS é pago por todo mundo. Aí veio acordos, veio hoje o CIRC, então nós temos acesso a muitos dados, inclusive o dado de morte, mas sabemos se teve alguma alteração no registro civil. A tecnologia veio ajudar nisso. Então hoje eu não coloco mais as pessoas nas agências, pessoas de maca, eu não coloco mais pessoas que estão acamadas, não coloco mais a pessoa ter que sair lá da Pedreira, em São Paulo, aqui na Pedreira, lá na Zona Sul, que é um bairro que eu conheço bem, para vir até o centro, para uma agência, para confirmar. Isso tudo acabou. Hoje, o paulistano que tem isenção no IPTU, porque é dado pela prefeitura, ele não precisa mais no INSS, paulistano, aposentado, até 2 salários mínimos. Não precisa mais no INSS para ir, por exemplo, pegar um extrato, se submeter, se expor a um assalto. Isso é feito tudo via sistema. Quando você começa a ter mais dados, os atestados, nós temos mais de 3 milhões de atestados, se eu não me engano. Aí eu começo a ver perfis, eu começo a ver por CID, eu começo a ver por região, começo a ter um dado que muitas vezes nem o sistema de saúde tem, não é? Nem o sistema do Ministério do Trabalho tem. E aí é a obrigação do gestor, que eu acho que é a próxima fase, trabalhar esses dados para melhorar ainda mais os gastos. Para nós hoje, a maioria dos gastos vai vir ainda mais com a inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial vai comparar o atestado de letra diferente, de assinatura diferente. Vai poder comparar o nome daqui, olha, essa médica está dando um atestado pelo Hospital São Paulo, aqui perto. Ah, mas ela não trabalha no Hospital São Paulo porque no CNIS não dá. É essa inteligência aplicada que vai fazer com que esse atestado separa para a perícia ou indefere. Ou manda para a Polícia Federal, se for um caso grotesco disso. Isso vai levar a casa a um outro patamar. E aí eu acho que a gente vai ter melhoria no gasto, não sei se é suficiente para o crescimento, mas eu acho que a obrigação nossa é levar a máquina até o melhor. Levou no melhor, aí a política decide. O que não dá é quando nós estamos com um crescimento muito grande dos gastos em janeiro, fevereiro e março, aí todo mundo começa a gritar, tem que reformar, tem que reformar. Vamos esperar para ver se realmente é isso ou se nós vamos estabilizar o gasto. E o gasto foi estabilizado. Agora, 9% ao ano, como você colocou, é um número muito importante. Real, né? É um número muito importante para a gente entender. Mas tem a ver com envelhecimento, tem a ver com adoecimento. As pessoas depois do Covid adoeceram mais, pelo que eu vejo em revistas, eu não li nada técnico. Mas acho que mais importante do que a reforma é primeiro a gente entender que reforma quer. Se for reforma paramétrica, só para mudar a idade, mudar isso, mudar aquilo, no meu sentido, aí com humilde opinião de acadêmico, não adianta. Daqui a 5 anos vai ter outra reforma. E as pessoas vão ficar correndo, igual uma cenoura que colocam lá para a corrida, as pessoas vão ficar correndo e nunca vão se aposentar. A gente tem que entender que a aposentadoria não é só um gasto fiscal ou só um ato, é um sonho da pessoa. E aí nós estamos lidando com o sonho das pessoas. Ana, quer fazer uma última para fechar? Então, eu queria, nesse universo que milhões de pessoas aí, é tecnologia e tal, mas nesse mundo os golpes se multiplicaram. Verdade. Os beneficiários são muito foco de golpe. E agora, recentemente, até o INSS saiu desmentindo a questão do pente fino, de cortes aí nos benefícios de muita gente. Então, como é que o INSS tem trabalhado nesse sentido, de começar a proteger também essas pessoas aí, porque os idosos são muito visados na questão dos golpes? Não, perfeito. O INSS, das vezes que eu estive lá, estive muito tempo lá, tenho 25 anos de INSS, o INSS tinha uma postura, e é independente do governo, muito olha, eu tenho que cuidar do benefício, dar o benefício, e daí cada um cuida da sua vida, etc. Não é a missão que eu recebi. A missão que eu recebi é que a gente possa ajudar a que esses golpes não aconteçam. Primeiro, comunicação. O INSS se comunicava muito mal, né? E muitas vezes fugia da imprensa porque ninguém quer apanhar. A gente apanha, fala o que tem que falar, fala o que não tem que... E tudo bem. Comunicação social, que mudou. Hoje a estrutura da comunicação é outra, nós estamos junto com a SECOM, tem uma estrutura para que a gente possa desmentir. Por que desmentir? Quando falam que vai pagar um 14º salário, a minha central 135 explode. E é quem tem que agendar não agenda, quem tem que quer bloquear porque o benefício foi clonado lá, alguma coisa de empréstimo. Então, quando essas informações causam problemas operacionais
e, mais importante, na vida das pessoas. Então a gente quer se aproximar mais, usar nosso aplicativo para mandar mais informação ao nosso povo, mais imprensa. Vem aqui, nós falamos muito aqui de pauta fiscal, etc., para um outro público, mas essa pergunta é o que, afinal ao cabo, a que traz mais preocupação para a gente. Nós queremos protegê-los. Como é que estamos fazendo isso? Primeiro, mudar os sistemas que tinham uma governança de acesso absolutamente não adequada. Nós tínhamos lá um sistema chamado SUIB, que tinha 3 mil pessoas com senha. Nós verificamos que isso foi construído ao longo dos anos, de um outro tempo. Tiramos do ar o sistema, até gente, amiga minha do mercado, falou, você está escondendo os dados, mas na verdade eu queria ter uma governança maior da senha. Hoje só tem 12 pessoas que acessam esse sistema. O que aconteceu? Todos os aposentados novos, e a reclamação que acontece na Senacom, que eu não tenho governança, a Secretaria Nacional do Consumidor, e também no Fala BR, que é o nosso ouvidoria, a cada semana vem caindo 50%. Reclamação, me ligaram para fazer empréstimo, me ligaram e tal. Então os benefícios novos, porque os antigos certamente alguém já tinha vendido cópia, nós não estamos vendo esse comportamento. Quando eu melhoro essa governança, eu melhoro a vida deles. Ninguém vai ligar às 6 horas da manhã lá para perturbá-los. Outra coisa, o Voa Brasil. O Voa Brasil é um programa que paga R$200 por trecho para meus aposentados. E o programa Voa Brasil é o primeiro de alguns outros que o governo quer implementar para esse público, para a qualidade de vida deles. Então não é mais só um INSS e o governo como um todo que só vai cuidar do benefício e acabou. Teve um momento bastante preocupante sobre desconto e benefício. Saiu na imprensa, etc. Nós já tínhamos implementado, antes da imprensa falar, a biometria facial para fazer esse desconto, para que ninguém engane um aposentado. Tudo isso vai se somando e nós vamos ganhando de novo a confiança desse público e eles acreditarem na gente. Eu acho que isso foi muito desconstruído e eles ficaram muito abandonados na mão de intermediários. A fila é um negócio. Toda vez que a gente mexe e tira a fila, tenho certeza que há muita pressão para que o status quo volte. Porque se cobra metade do que eles recebem, 2/3, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Presidente, queria te agradecer muito pela sua participação aqui, pelo seu tempo. Acho que a conversa podia se estender ainda bastante, né? Tem assunto que não falta. Queria agradecer a Ana França também pela participação, pelas contribuições e a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado pela audiência. Queria deixar o convite aqui para você seguir o Infomoney nas redes sociais, acompanhar o site, curtir, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para receber também as notificações dos nossos próximos conteúdos, tanto no YouTube, nas redes sociais e no site. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.